Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. À direita. Antecipação perfeita do Bruno Pacheco, que já acelera o jogo. Lado esquerdo vem o Fortaleza. Fecha espaço ali o Gabriel Pires. Intercepta o passe. Vitor Sá, falta em cima dele. Botafogo, No Botafogo, Ricardo não amarelo, Bruno Pacheco. desde 1910. 30 minutos jogados em segundo tempo, um Tom Premier da jogo. Boa tarde, a imensa torcida. Eu não vou falar nada, hein? Eu não vou falar nada, vou ficar na minha. Que ele faça um bom trabalho pelo Vasco. Então vamos continuar aqui o nosso vídeo aqui. Vamos continuar nosso vídeo. É o seguinte. Boa tarde, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, é o seguinte, hoje começa a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos a 35ª, 36ª, 37ª e a 38ª. Hoje é a 35ª rodada, todos estão com as partidas iguais. E começa com Corinthians e Bahia. E hoje a gente tem que torcer pro Corinthians, que vai jogar em São Paulo, vencer o Bahia, porque o Bahia é a equipe, a primeira da zona de rebaixamento, que está a 3 pontos do Vasco e também do Cruzeiro. Temos que torcer hoje pro Coringão, cara. Ganhar deles na terça, como a gente tem um jogo na terça, mas hoje a gente tem que ganhar deles na terça-feira, que a gente vai jogar contra o Corinthians. A gente tem um tabu aí gigantesco, a gente vai falar sobre isso. Então hoje começa, gente. Começa a luta do Vasco aí permanecer na Série A. Está tranquilo? Não tá. Não tá porque a gente está brigando ainda. O Vasco está com 3 pontos à frente dessa zona de rebaixamento, que dá um alento. Mas a gente não está tranquilo, não tem nada ainda definido. O Vasco tem jogos com Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Bragantino. Sendo deles que todo mundo sabe que o Atlético Paranaense a gente tem um tabu gigantesco aí. O Vasco, desde que a Arena da Baixada foi reformada, o Vasco só venceu eles uma vez em 2007. Tem 16 anos que o Vasco não sabe o que é ganhar na Arena da Baixada. E só ganhou uma vez. Então é um tabu muito grande. Depois tem o Corinthians, onde o Vasco tem um tabu aí de 13 anos sem vencer uma partida diante do Corinthians. O Grêmio, o Vasco também tem um retrospecto muito ruim lá no Sul. E o Bragantino, que é uma equipe complicada e difícil. Então a gente tem 4 jogos complicados, difíceis, aonde o Vasco tem que pelo menos aí fazer, eu calculo 4 pontos aí para ficar tranquilo. Fazer 45 eu acho que a equipe consegue se safar, na minha modesta opinião. Então a gente tem que pensar o seguinte, passo a passo, jogo a jogo. Hoje, torcer para o Bahia perder essa partida diante do Corinthians e São Paulo. Vamos fazer o react do Vascaíno secando arduamente o Bahia. Se eles fazem lá a macumba deles, a gente vai fazer a nossa aqui. Ok? Mas o Bahia tem que perder esse jogo. Para aí sim o Vasco jogar com tranquilidade, até empatar amanhã. Mas se vier a vitória lá na Arena da Baixada, maravilhoso.
Hoje, gente, começa realmente a reta final. São as 4 últimas rodadas. E a gente também tem que ficar de olho nessa arbitragem vagabunda, onde eles botaram novamente o safado e o ladrão do Anderson Daronco para apitar o jogo do Vasco. Ladrão em cima da gente, porque ele é mal intencionado contra o Vasco. Ele ficou aí no jogo quando ele sacaneou o Corinthians daquele pênalti do Soteldo que ele deu, que não foi pênalti, que nem tocou no Soteldo. Ele foi afastado uma rodada e depois volta. E volta para apitar o jogo do Vasco novamente, onde ele fudeu com o Vasco, principalmente no primeiro turno, não dando 5 pênaltis pro Vasco, claríssimos no jogo do Santos, contra o Santos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ficar de olho nisso tudo, gente. Pois é uma situação muito complicada, pois a gente ficou nessa situação devido à gestão do Vasco, a logística totalmente equivocada em trazer Maurício Barbieri, o senhor Luiz Melo, pessoas que trouxeram essa situação desagradável ao Vasco da Gama. Então a gente hoje começa na luta, né? Numa luta difícil, numa luta complicada. Não estamos tranquilos, o Vasco está a 3 pontos, que realmente dá um alento de tranquilidade, mas entre aspas, pois o Vasco tem que vencer as suas partidas, pelo menos uma, né? Vencendo uma e empatando outra, a gente acredita aí que fazendo 4 pontos o Vasco se safa com 45. E secar muito, mas muito mesmo o Bahia hoje diante do Corinthians, e olhar muito essa arbitragem, olhar muito esses caras, esses picaretas que estão sacaneando o Vasco. O torcedor do Vasco tem que ficar ligado nisso, né? E a gente pode ter certeza, qualquer coisa para fuder com o Vasco eles vão tentar fazer. Qualquer coisa contra o Vasco eles vão tentar fazer. Então a gente tem que agora acompanhar esse final de Campeonato Brasileiro, esses 4 jogos que são jogos aí decisivos, tanto na parte de baixo como na parte de cima, que também está uma briga lá de cachorro grande entre 6 clubes. Mas a gente tem que pensar na gente, tem que pensar no Vasco. E o nosso foco hoje é se manter na Série A. Lamentavelmente, quer pensar pequeno. É o que essas gestões de merda fez aí, principalmente nos últimos anos, principalmente com a última gestão aí comandada pelo seu Jorge Salgado. Então é isso, meus amigos. Hoje vamos fazer aí o react do canal Russo Vascaíno, Corinthians e Bahia às 21 horas, secando. Vamos secar o Bahia pra caralho, que o Bahia perca. E amanhã o Vasco, se trazer uma grande vitória, pode ter certeza, é um jogo dificílimo, é um tabu aí de praticamente 16 anos, onde o Vasco só venceu o Atlético Paranaense lá uma vez depois do estádio reformado. Quem sabe aí trazer uma vitória amanhã. Com a derrota hoje do Bahia, seria maravilhoso para o Vasco ratificar o seu nome, o time de grandeza, de gigantismo em 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um casaca do coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Vamos embora, vamos secar muito Bahia hoje e amanhã vencer o Atlético Paranaense e quebrar esses tabus, tanto do Atlético Paranaense amanhã no sábado e terça-feira quebrar esse tabu de 13 anos sem vencer o Corinthians e aí sim ratificar o Vasco novamente no seu devido lugar em jogar a Série A em 2024. Valeu, meus amigos, um grande abraço e um casaca do coração de todos. Valeu!